gente vê em relação às danças, que no Brasil é uma coisa que, como é que eu posso te dizer? Muita gente faz, muita gente não teve, talvez, o estudo que você teve, a dedicação que você teve. Muita gente começou e parou. Muita gente viu, acho que não dá certo, não sei o quê, é um sonho que tá meio que perdido, alguma coisa nesse sentido, né? E tem muita gente também que pensa em ir embora. E você é uma dessas pessoas que pensa em morar fora do Brasil. Sim, também. Meu sonho, cara, sonho mesmo. Sempre falo, não, eu amo meu Brasil, pra caramba. Mas é um sonho, cara, não sei explicar. Quer sair do Brasil, quer... Vai morar em Portugal, cara. Cara, a Europa é bom demais também, cara. Porque lá tem umas coisas mais velhas. Não sei se... Não, é verdade. É verdade? Não, é verdade. Então acho que eu ia me adaptar melhor. Gosta. Então, tem frutos do mar também, eu não posso comer camarão. Mas tirando isso aí, deve ter mais coisa. Mas, eu acho que é mais fácil a gente ir para Portugal mesmo do que para os Estados Unidos. Eu sei que a burocracia é bem maior indo para lá, né? Cara, eu tava lendo uma notícia esses dias, eu tava fazendo o jornal lá da rádio. E eu tava lendo uma notícia que em São Paulo chegava a demorar 600 dias para poder sair o visto. E eu não sei se é em Manaus, eu não sei qual era o outro estado que saía, acho que em 200 e pouco, 300 dias, né? Isso assim, o primeiro visto, né? Quando você vai renovar é mais rápido, 2, 3 dias, 5 dias. Mas o primeiro demora. Então o pessoal tá bem, não sei se é só por conta da pandemia, alguma coisa nesse sentido, né? Mas está bem diferente. Mas quando eu vejo histórias, por exemplo, do Felipe Tito, do Latino, por exemplo, e tal, eu falo, poxa vida, cara, na época que eles foram, né? O Felipe Tito, ele foi para lá para poder fazer pizza, ele não sabia fazer pizza, então ele queria, né, aprender, ele queria estudar, ele ganhou, eu acho que um intercâmbio, um curso, e para ele se manter lá, né, ele fez as coisas que ele tinha que fazer para poder ficar na cidade e foi aprender a fazer pizza, e hoje ele é um chefe, né, então assim, ele foi chefe de uma pizzaria, de um restaurante, e o Latino lavava pratos, né, fazia as coisas dele, e o Latino quando chegou, que ele começou a fazer os funk meio melody, meio rap, meio funk, ele era um dos caras que dançava também. Era meio que diferente, né? E às vezes as pessoas até zoam, mas eu vi uma pesquisa que nos últimos anos, pelo menos antes da pandemia, os últimos 3, 4 anos, o Latino ganhou como o melhor show do Brasil. Shows corporativos, shows de eventos, shows de aniversário. Showman, né, velho? O cara é diferenciado, né? E a gente olha assim e fala, não faz tempo que não lança música, copia muita música e tal. Sim. Mas você já dançou muita música do Latino? Pra caramba. A gente teve uma época que estourou forte mesmo, na época que ele cantou Kuduro, né? Teve aquele sucesso Tema dele. de novela, né? Abertura de novela. Exatamente, cara. Foi bom. Foram várias, né, cara? Várias. Dele. Cara, Avenida Brasil, né? Nossa, cara, foi um sucesso aquela música. Né? A gente vai falar daqui a pouquinho dos artistas do Jeff. Não, a gente já... O Jeff é o cara diferenciado. Tem 8 milhões. E aí você tem essa vontade. Mas você não tem tempo ainda. Você não sabe quando que não, cara. A gente, assim, o ruim que eu sempre falo é deixar a família, cara. É difícil pra caramba. É um pedaço nosso, cara. Eu não tenho como... A gente vai... Por exemplo, se a gente consegue ir, a gente sabe que para voltar, para depois voltar de novo, é um pouco complicado. Então, a gente tem que ir preparado, sabendo que a gente vai ficar afastado da família aqui um bom tempo. E o meu coração, e nem muito menos o coração da minha mulher, tá preparado assim, né, cara? Pra se afastar da família desse jeito. Então, é um plano futuro, quem sabe, né? Mais lá pra frente, lá pro 50, a gente vai lá, vou de boa pra lá. Vamos tá meio que... Quero aposentar. Quero ir pros Estados Unidos pra poder curtir a vida, né? Exato, é isso aí. Eu acho que pra dar uma qualidade de vida melhor para a família. Exatamente, exato. Isso é importante. E sem falar que é uma outra língua também que você vai aprender, uma outra coisa. Vai chegar zerado lá, cara. O HD vai ter que zerar lá. Você chega lá, uma cultura totalmente diferente, língua diferente, cara. Então, eu acho que iria apanhar pra caramba, velho. Eu acho que quanto mais velho vir pra lá, eu acho que mais apanha, eu acho, né, cara? Porque fica mais difícil pra gente aprender, talvez, né, cara? Mas eu acho que talvez você vai ter mais tempo, você não vai ter aquela correria. Eu preciso aprender hoje, eu preciso, né, fazer. Talvez, não sei. Já deixa fluir mais de boa, né? Bom, e aqui a gente já ia entrar em relação às suas parcerias e tudo mais, né? Em relação, pelo meio da dança, apresentações, você conheceu muita gente, né?
pessoas famosas, pessoas que estão começando e outras coisas mais. Como que foi essa convivência? Teve alguém que você falou assim, poxa, tô no palco com essa pessoa, tô conhecendo essa pessoa, alguém que você sempre quis, né? Ou tá num show, ou tá participando? Cara, parece que... vou fugir um pouquinho em relação ao artista, mas teve uma época que foi muito importante pra mim, cara. O meu sonho naquela época era dançar numa banda chamada Lex Luthor. Ela é de Minas Gerais. Em relação à banda no Brasil é foda. Apesar de não ser ninguém, eles não serem nacionalmente famosos, mas o meu sonho era de estar naquele palco porque era um palco de banda. E eu consegui um teste para fazer. E eu só de conseguir esse teste e ter viajado lá para fazer esse teste, o qual eu reprovei, velho. Os caras, a pegada deles é totalmente diferente, meu. É uma pegada, na época, era mais street, totalmente diferente da nossa aqui. E para mim foi prazeroso, cara. Mas uma pessoa que eu conheci, mas no começo também, não dancei não tive o prazer de estar no palco, na época foi o Léo Santana também, cara, no comecinho, quando surgiu Rebolation, eu fui lá, trombei com ele no hotel, troquei umas ideias, tirei foto, foi bem bacana, cara, mas é uma época que eu guardo no fundo do coração, velho, bacana demais. E aí, gostou desse corte? Então não esqueça, se inscreva no canal, ative as notificações, dá aquele like e compartilha para todo mundo. O link para o episódio completo tá aqui embaixo. É só clicar e assistir.